um estudo da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, que é semelhante à Anvisa aqui no Brasil, mostrou que pessoas que usam canetas emagrecedoras podem desenvolver pancreatite aguda. Esse Instituto Internacional registrou entre 2007 e 2025 quase 1.300 notificações da condição associada ao medicamento. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com a médica cardiologista e comentarista de saúde do SBT News, doutora Ludmila Jar. Boa noite, doutora. Boa noite, Celso Marini e todos que estão nos ouvindo. Esse estudo traz uma preocupação aos usuários das canetas emagrecedoras, né? Celso, nós temos que deixar claro que tipo de relato é esse. Então, quando vem uma evidência científica que definitivamente aponte para um efeito colateral, um efeito indesejado, nós temos que avaliar que tipo de evidência é essa. Então, neste caso, esse alerta da sociedade inglesa, que equipara a nossa Anvisa, é para um número de casos, Celso e Marina, que é um número pequeno. Eles registraram mais de 20 milhões de usuários destes medicamentos, da semaglutida, da tirzapatida, nesse período. Mais de 20 milhões de casos, se registrou em torno de 1.000 e poucas notificações, com 19 óbitos. Isso é muito? Não, isso é muito pequeno. Isso equipara a muitos outros medicamentos considerados extremamente seguros, mas como é que a gente avalia a evidência científica? A gente avalia os estudos comparativos, os estudos que têm grupo placebo, e todos esses estudos realizados com essas medicações até o momento, eles são inúmeros, publicados nas melhores revistas internacionais, eles não confirmam que essas medicações elas estejam associadas a um maior risco de pancreatite aguda. Então, vamos ver como é que a gente esclarece isso. Qualquer medicação nova, por mais que tenham estudos, como é o caso do Mounjaro, do Ozempic, do Wegovy e do Rybelsus, nós estamos aprendendo a utilizar. Então, quando se vê um grupo de pacientes, um grupo de casos, soltam-se alertas. Mas, de longe, isso não é nada preocupante no sentido de dizer, temos que interromper, temos que reanalisar. Não. Agora, população, não se deve usar essas medicações sem orientação médica. Isso é uma orientação definitiva. Agora, do ponto de vista médico, nós, médicos, cientistas, não deixaremos de usar por isto. Apenas relata-se, isso faz parte e, obviamente, que nós vamos monitorizar esse efeito. Doutora, a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui no Jornal do SBT News, porque a gente viu recentemente, por exemplo, a queda da patente que vai abrir espaço para a indústria farmacêutica produzir medicamentos semelhantes aqui no Brasil, que pode aumentar o acesso da população. A gente tem visto também casos de contrabando vindos do Paraguai. Então, são notícias ligadas, notícias boas e notícias ruins ligadas ao uso de um medicamento que é indicado inicialmente para diabetes e para casos de obesidade, mas que tem sido usado de uma forma massiva pela população que deseja muitas vezes perder poucos quilos ou acelerar um processo de emagrecimento pensando num fator estético, mas muitas vezes, como a senhora mesma alertou, não procurando uma ajuda médica. Quais outras complicações comprovadas cientificamente essas pessoas podem ter num caso aí de um não acompanhamento médico, por exemplo, de uma não orientação correta da utilização desses medicamentos? Marina, qualquer medicação sem orientação médica, ela passa a perder sua eficácia em termos de indicação e ela passa a ser uma fonte de efeito colateral. Então, no caso dessas medicações, o uso indiscriminado, sem orientação médica, ele pode estar associado à perda excessiva de massa muscular, a quedas de glicemia, hipoglicemia, que é um problema muito grave, que pode gerar problemas e risco de vida, inclusive. A própria pancreatite pode acontecer num grupo de pacientes com uma incidência maior do que nos outros. Por exemplo, quem já teve antecedente histórico prévio de pancreatite, é um paciente que tem uma chance maior de ter pancreatite com essa medicação. Portanto, a orientação tem que ser médica. O que vale para a população? Essas medicações,
Ozempic, Ribelsus, Mounjaro, Wegovy, que tem comprovação científica e validação pelas agências internacionais e Anvisa, são medicações seguras e extremamente eficientes no controle e no tratamento do diabetes e da obesidade. A indicação é médica, a orientação é médica. Não se deve utilizar estes medicamentos sem orientação e também o uso irregular em clínicas de obesidade, medicamentos ditos genéricos que ainda não estão aprovados e liberados no nosso meio. Portanto, existe comércio irregular, utilização de formulações desconhecidas, tudo isso gera problemas. Porém, do outro lado, com orientação médica adequada, são medicações que reduzem mortes cardiovasculares. Elas estão associadas ao menor risco de infarto agudo do miocárdio na população de risco. Elas controlam o metabolismo de uma maneira muito eficiente e controlam o diabetes, o problema das elevadas taxas de colesterol, ou seja, elas trouxeram muitos benefícios, mas nós precisamos orientar a população. Esse alerta serve para que as pessoas, a partir de agora, tenham juízo e façam o uso adequado sob orientação médica. Não é para suspender o que está orientado medicamente baseados nesses relatos. Entretanto, não se deve usar de procedência desconhecida e sem uma orientação médica regular. Por exemplo, a perda de peso deliberada sem orientação, sem atividade física, sem a reposição de proteínas, ela está associada à desnutrição e várias outras complicações. Portanto, medicamento é prescrito por médico e o paciente tem que estar orientado. O controle da obesidade e do diabetes não se faz apenas por uma caneta, e sim por uma série de mudanças dos hábitos de vida. Dentre elas, a atividade física, as mudanças consequentes na alimentação e o uso adequado sob orientação médica. E aí, Celso, nós vamos ficar atentos. É uma medicação recém-lançada no mercado, apesar dos estudos bem alicerçados, vamos ficar atentos. E é para isso que as comunidades têm toda a questão científica de regulação continuada daquilo tudo que é novidade para a população. Doutora, só para a gente encerrar, inclusive eu acredito que a classe médica esteja bastante atenta também ao mercado farmacêutico, às indústrias farmacêuticas brasileiras que vão poder começar a produzir, né, medicamentos genéricos a partir do mês que vem, se não me engano, de março. Entre março e abril, a gente já vai ver nas farmácias outras marcas produzindo a partir do princípio ativo que antes pertencia a algumas indústrias estrangeiras específicas, né? Isso acende um alerta também para que a população siga essas orientações que a senhora já reforçou para a gente, mas também é uma notícia boa. É uma notícia ótima, que é garantir acesso a toda a população, é diminuir o preço. Nós não queremos tratar um nicho de brasileiros, nós queremos tratar todos. A obesidade hoje é um problema de saúde pública. Nós temos 35% da população acima do peso, nós temos 25% da população com diabetes. Essas medicações são medicações poderosas. Entretanto, hoje, o acesso é muito limitado pelo preço, pela não quebra de patentes. Então, a comercialização daquilo que é regulado nacionalmente pelas nossas agências, ela é uma excelente notícia, mas não seja este o motivo da utilização indiscriminada. Aumentamos o acesso, mas não deixamos de fazer o controle adequado com qualquer medicação. Ninguém vai tomar um antihipertensivo, uma medicação de colesterol, sem uma orientação médica. O mesmo tem que valer para essas medicações. Ludmila Rajar, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. A senhora tem todo o espaço, será sempre bem-vinda. Obrigada pelas orientações.